Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Desejar a nossa gratidão pelo carinho da sua audiência. Bem, hoje é dia do quadro Reflexões de A a Z e nós vamos trazer aqui os temas visões, velas e vocações. Naturalmente que ao falarmos de visões, estamos nos referindo às percepções de ordem psíquica e relacionadas, portanto, com a mediunidade de evidência e clarividência. Quanto às velas, o ponto ao qual nós desejamos chegar é sobre o oferecimento delas aos santos e às almas dos mortos, muito oportuno, aliás, pelo fato de nós termos na próxima semana o dia de finados. Vocês já pararam algum dia para pensar se existe alguma lógica em acender velas de cera, de matéria, portanto, para produzir luz física para quem não tem olhos como os nossos vivos? Vocações é o terceiro tópico. Estamos falando das predisposições ou qualidades inatas para desenvolver certas tarefas ou seguir certas profissões. De onde vêm essas capacidades naturais, espontâneas, o gosto de fazer isto ou aquilo? Temos ainda a fonte Allan Kardec e presença literária, com o livro Renúncia, do autor espiritual Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Prezados amigos, nosso Reflexões de A a Z de hoje, vamos começar logo pelo primeiro tópico, que é visões. Eu lembro que no local onde eu fui criado, na minha infância, se falava em visagem, ou visagens. Era a capacidade eventual de alguma pessoa que tinha um certo grau de mediunidade para ver espíritos. Eu vou deixar aqui a Ana e a Andréia falar um pouquinho também sobre isso aí, mas é bom a gente fazer algumas colocações breves sobre essa faculdade que pode ser mediúnica ou anímica. Pode ser que seja uma visão que o espírito, às vezes, em desdobramento ou até em sonho, de certa forma, poderia ser classificado como uma visão, e ela enxerga, só que ela não vê só pessoas ou espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Ela vê determinados locais, determinadas cenas, que também podem tanto se referir ao presente, como ao passado, como ao futuro. De qualquer maneira, são visões. E é importante a gente dizer que na faculdade de evidência não se vê pelos olhos físicos. É um fenômeno totalmente psíquico, né? É uma visão espiritual realmente. Então, tanto assim que Kardec coloca no Livro dos Médiuns que uma pessoa cega, né, deficiente visual, pode ser médium de evidência, enquanto que o contrário não. Ok? Você quer falar um pouquinho? Quero. Bem, é muito interessante esse tema, algo assim extraordinário quando nós começamos a pensar sobre a capacidade que temos, segundo Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que temos de interagir com o mundo espiritual, seja pela visão, né, que muitas pessoas têm essa capacidade, elas conseguem ver espíritos claramente, como se estivesse vendo realmente uma pessoa ali, né, como nós dizemos, encarnado, em carne e osso mesmo, né? Mas há também essa coisa do extraordinário que o nosso imaginário também acaba assumindo, não é verdade? Então, muitas vezes o que a gente vê na prática, na vida, são muitas pessoas que acabam procurando as explicações do Espiritismo por ter ou participar ou em algum momento da sua vida enxergar o mundo espiritual nessa forma mais sensitiva, e aí ficam curiosos e acabam se debruçando sobre o estudo. E isso é muito interessante. Eu acho que é uma parte que nós podemos sempre aprender, né, com o outro, e temos na doutrina livros maravilhosos que falam sobre isso.
as visões, né, elas não estão aí à toa. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Nós nos relacionamos com esse mundo. Então, alguns médiuns conseguem ver perfeitamente os espíritos. O seu Wilson falava há pouco, né, dessa outra capacidade que a gente consegue pelo desdobramento, também chamado emancipação da alma, que pode ser tanto acordado, né, quando estamos lúcidos, e quando estamos dormindo. Então, é como se nós nos desdobrássemos e conseguíssemos perceber as situações. Para algumas pessoas isso é muito claro, muito nítido, tanto que isso é explorado, por exemplo, algumas pessoas que leem cartas, que falam do futuro, né? E aí nós também temos que estudar, para não cairmos em nenhuma armadilha, né, seu Wilson e Mariana? Inclusive, você adiantou um passo do que eu falei, e eu vou complementar, porque você falou ali na situação de se ver em desdobramento ou em sono. Né? Aliás, você falou no estado de plena consciência, de lucidez. Né? E existe uma terceira situação que é em transe mediúnico. Exato. Porque às vezes o médium, isso vale para a psicografia inclusive, para a psicofonia também, o médium consciente, ele sabe o que está falando e sabe ou o que está escrevendo. E também sabe o que está vendo, é capaz de escrever. Mas há outras situações em que a sua consciência submerge, e tanto para a psicofonia como para a psicografia e para a vidência também, de maneira que às vezes ele pode fazer a manifestação, mas não ter consciência no momento daquela visão. Então o transe mediúnico é isso. Existe em vários graus, o grau superficial, médio e mais profundo, que faz essa diferenciação. Você quer ainda falar um pouquinho também sobre isso? É bem interessante o que a Andréia trouxe para nós, a questão de nós não acreditarmos em tudo. Porque as pessoas ficam muito curiosas quando elas sabem que tem um médium que é evidente, então elas vão atrás da leitura da carta, vão atrás dessas coisas milagrosas, que elas julgam milagrosas, né? E então existe aí muitas pessoas que ganham a sua vida, ganham dinheiro, às vezes enganando o outro. Né? Tem muita gente séria, porque a vidência, esse dom de visões, não é da doutrina espírita, não foi Allan Kardec, durante a codificação da doutrina, que ele inventou. Porque nós vamos pegar na Bíblia relatos das visões. Né? Nós vamos também na antiga Grécia, nós vamos nos oráculos em que tinha as pistonisas, que elas faziam as previsões, elas tinham as visões. Então não é uma invenção da doutrina espírita, mas é um dom, sim, que trazemos, é uma mediunidade séria e que tem um motivo de ser. Né? Por que os espíritos permitem que nós vejamos o plano espiritual? Qual é a mensagem que está trazendo para nós? Então, são as lições. Então, a mera curiosidade, ela não acrescenta. Mas quando nós estudamos, que nós passamos a entender, ela tem um significado e uma lição muito grande. Eu só queria fazer mais um acréscimozinho, que além de, às vezes, algumas pessoas voluntariamente pretenderem enganar os incautos, há a situação em que as pessoas comuns, que às vezes não têm mediunidade, acham, por imaginação muitas vezes, então fazem descrição de pessoas, eu acho que eu vi um espírito, às vezes é uma sombra na casa, um reflexo, qualquer coisa, ela já acha que está vendo espírito. Também temos que tomar cuidado com isso aí. Vamos passar para o segundo tópico, começar com a Mariana agora aqui, falar um pouquinho sobre velas. Com todo o respeito que nós temos em relação a quem acredita, quem pratica e tal, mas nós espíritas não cultuamos, né, o uso de velas. Isso mesmo, né? Dentro da doutrina espírita nós não temos a prática de acendermos velas, porque nós entendemos que nós que somos espíritos imortais, nós trazemos a nossa própria luz e a vela é algo material. E o espírito, ele não, depois que ele deixa o plano físico, ele não deixa de ser material. Não é isso? E a vela, de onde surgiu? Né? Nós vamos lá no Êxodo, então em Levítico, quando Moisés recebe uma ordem do Senhor em que ele pede para o povo de Israel levar o óleo
né, o azeite da oliveira batido para poder colocar nas lamparinas, para que elas fiquem acesas da tarde até o amanhecer. E que Arão iria colocá-las em ordem, né, em fila. Então isso aí é simbólico, né, trazer uma luz para que pudesse iluminar um evento. Então dali surgiu então a ideia da vela. Muitos segmentos religiosos adotam, que eles acreditam que a vela irá iluminar o espírito, né, daquela alma que está, né, vagando ou que está no plano espiritual. Mas dentro da doutrina espírita nós sabemos que isso não é necessário, né? Inclusive, às vezes, em reuniões mediúnicas, pode ocorrer de um espírito pedir, né? Da mesma maneira como pode ocorrer ele pedir água para beber, diz que está com sede porque desencarnou talvez nessa situação, né? Ou pedir um remédio, ou até uma bebida alcoólica, quando era muito condicionado ao uso desse tipo de bebida. Só que nas reuniões mediúnicas bem orientadas não se faz o atendimento desse tipo de pedido, de solicitação, justamente por entender que não são necessários. Tenta-se então o convencimento, o esclarecimento desse espírito de que ele já não tem mais o corpo físico, embora em algumas situações específicas, com o perispírito ainda muito denso, muito materializado, né? Então no mundo espiritual ele sente realmente aqueles desejos, aquelas sensações. Mas, e pode até, né, Mariana e Andréia, usufruir, digamos assim, através de terceiros, dos vapores alcoólicos ou de uma situação mais ou menos parecida. Mas a gente não deve alimentar esse condicionamento, né? Mas o nosso dever é esclarecer essa entidade de que ela não necessita mais daquilo ali. Então, no caso, em vez de uma vela, vamos fazer uma prece bem feita, que essa sim vai iluminar bem mais do que a vela. Você quer falar um pouquinho também? Eu gostaria. Eu acho que é importante a gente lembrar também, né, que existe uma espécie de efeito placebo, né? Assim como a medicação, pode existir para algumas pessoas uma necessidade de um simbólico, não é verdade? Porque a vela ela traz uma pequena claridade, não é? Então a gente também pode considerar que se você está fazendo isso com uma intenção da oração, de coração, não vai ser a vela o objeto simbólico que vai fazer você se conectar com o mundo espiritual. Porém, ela pode facilitar em alguns casos, porque como ela é um símbolo de luz, ela pode fazer como um facilitador, não é verdade? E o efeito placebo, ele decorre porque antes de acender uma vela, por exemplo, é muito comum em algumas religiões, eu vou acender a vela para emitir um pensamento para aquele ente querido que já partiu, numa situação, né, por exemplo, no dia de finados, que comemora-se no nosso país também. É a próxima semana agora. É a próxima semana. Então, quando nós acendemos essa vela com essa intenção amorosa, os espíritos superiores não vão considerar isso também de uma maneira, não vão criticar ou vão considerar errado, né? O que vale é a nossa intenção. Só para fechar isso aí, a gente pode fazer um outro paralelo. Na doutrina espírita nós não cultuamos, por exemplo, imagens, né? Exato. Imagens de santos, etc. Às vezes no centro espírita se encontra uma figura de Jesus e tal, e só, né? E nesse caso a vela faz o mesmo efeito para certas pessoas. O fato de olhar para uma representação gráfica, uma pintura de um santo, um protetor, etc., pode ajudar o estabelecimento do contato com aquela entidade ou com espíritos superiores de um modo geral. Exato. Né? Se sentem mais acolhidos. Exatamente. Né? Essa ligação fica mais forte. Mas sempre a gente deve procurar trabalhar para que as pessoas se libertem desses condicionamentos. Porque senão a pessoa não vai, por exemplo, ela não vai querer ir ao cemitério ou mesmo de casa, acho que não vai ter validade fazer a prece sem acender a vela, o que não é verdade. Exato. Começando aqui então nosso terceiro item, vocações. Vocações profissionais, vocações para uma arte, o que você teria para colocar para nós? Bem, essa é uma parte bem importante, né? A gente entender sobre as vocações e entender também
que faz parte de um conjunto de inteligência emocional, inteligência como traduzida como habilidades, não é? Aquele espírito que nós sabemos que reencarna várias vidas, tendo desenvolvido uma certa habilidade, numa outra vida, pode ser que ele tenha uma facilidade de desenvolver alguma profissão, mas ele está intuído naquele caminho, ele tem facilidade naquele caminho, ele tem habilidade específica naquela profissão, porque ele já passou por aquilo antes, porque ele já esteve naquele momento, ele já aprendeu, ele já conseguiu e fica gravado na sua memória inconsciente. Então, nós dizemos que aquele indivíduo tem uma vocação, né, uma vocação para a música, para as artes, para a literatura, para a ciência, enfim, em todas as áreas. Muitas vezes, aquela vocação pode não aparecer de imediato e é preciso um determinado treino, é preciso se debruçar sobre aquela área, não é? Para que o treino ocorra. É o que ocorre quando a gente passa por um período da faculdade, por exemplo, 5 anos estudando uma determinada área, para depois conseguirmos trabalhar com aquilo. Imediatamente, às vezes, a pessoa não tem toda a habilidade necessária, mas vai despertando ao longo do tempo. Então é muito bonito de ver tantas pessoas que, pequenininhas, hoje em dia, com o advento da internet, nós vemos pequenos cantores, pequenos músicos. Outro dia eu me assustei com um garoto chinês, eu acho que tinha no máximo 5 anos, e tocava piano divinamente, né? Então, a gente pode dizer que esse garoto está com a memória provavelmente da encarnação passada, mas ele é vocacionado para a música, né? Então, é um tema que dá para falar muito, né? Com certeza, são os talentos especiais. Quer acrescentar alguma coisa? E essa vocação, por quê? Né? Mas ele já teve essa experiência na existência passada, e por que ele veio novamente? Para aprimorar. Exato. Aprimorar e também fazer com que os outros também, né, despertar dos outros a vocação, né, o talento. Através disso, vai ser um professor de música, vai ter um conservatório, vai ser um maestro, e ele vai então despertar nos outros a beleza da música ou da profissão que ele escolher. Então, Mariana, tem 2 colocações aí que eu ainda gostaria de fazer, que é o seguinte: uma delas é que esse tipo de talento especial, né, ou as vocações para determinado exercício, uma profissão de uma arte, pode acontecer o contrário, ela vir bloqueada numa reencarnação por uma questão de mau uso, às vezes, daquela atividade, né? Ou até porque o espírito precisa, naquela reencarnação, desenvolver uma outra área. Então, mas isso não se perde, como a Andréa colocou anteriormente, aquilo pode reaparecer numa segunda, numa terceira reencarnação de novo. Faz parte da bagagem espiritual. E a outra situação que às vezes a gente conhece, aquelas famílias, onde vem de geração após geração, pelo menos alguns dos membros, também com talento para o mesmo tipo de atividade. Então, às vezes, o pai é médico, a mãe, o filho, neto, ou músicos, né? E aí as pessoas acham que isso é hereditariedade. Na verdade, não é hereditariedade. É uma aproximação por afinidade espiritual. Embora os genes possam contribuir para essa situação, favorece a manifestação, mas o que reúne realmente esses espíritos são a afinidade espiritual de ter o gosto pelo mesmo tipo de atividade, ok? Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição, a reencarnação sob diversos aspectos, editorial, o lado da luz, em Trocando em Miúdos, educação, oração e mudanças, aforismos que enriquecem a alma. E ainda uma abordagem especial sobre as doenças mentais à luz da doutrina espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural.
Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. No quadro Presença Literária de hoje, vou partilhar com vocês um dos meus livros de cabeceira, um dos tesouros do meu coração. Este livro, Renúncia, de psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, que recorda nessa obra algumas passagens de uma encarnação sua em torno de 1600, em Espanha e França, e das suas experiências naquela época. Mas o personagem central do livro é a figura de Alcione, um espírito iluminado, que não precisava mais reencarnar na Terra e que, por amor, elege voltar à vida terrena para apoiar as experiências difíceis de um espírito amado seu companheiro de outras épocas, chamado Pollux, reencarnado como Carlos Clancy, um padre irlandês, e em cuja figura nós temos o exemplo da dificuldade, da fragilidade humana, apoiado e sustentado, inspirado pela presença de uma musa inspiradora, de um espírito de luz que reencarnou em tarefa de renúncia pessoal para apoiar aqueles a quem amava. A história se inicia em torno de 1660, com o reencontro de dois espíritos amigos de Alcione, que ainda não havia renascido, seus pais, Cirilo e Madalena, e que se apaixonam e conseguem se casar, apesar das dificuldades, dos preconceitos sociais e financeiros da época em que viviam. E recebem Alcione por sua filha. São separados por injunções do destino, por tramas escuras de espíritos ciumentos. E a história de Alcione se desenrola na sua vivência desde a infância, entre sacrifícios e trabalhos, buscando inspirar aqueles que a cercavam com humildade, com amor, com devotamento. Na Espanha, onde ela vai viver com a sua mãe, ela reencontra um antigo amigo espiritual, Emmanuel, reencarnado como o Padre Damiano, que a orienta e ajuda a educá-la, sendo um sustentáculo espiritual para ela na época. Por amor a esse espírito, a esse Padre Damiano, uma figura paternal na sua vida, ela chega a cantar nas esquinas de Paris, mais tarde, junto com o irmão adotivo, para ganhar o suficiente para impedir que ele fosse para abrigos de indigência, para socorrer Emmanuel, reencarnado como Padre Damiano, na sua existência tão difícil, também tão sacrificada. O exemplo de Alcione nessa obra verdadeira, que retrata a vida real deles naquele período, é um canto de luz, um apelo ao nosso coração, mostrando que a terra não está deserdada e não é lugar de exílio, de dor e de provação tão somente, mas é principalmente um local eleito até pelas entidades já celestiais, como oportunidades de trabalho, de ascensão, de progresso, de reencontro de almas que se amam e que se buscam para se auxiliarem mutuamente no processo de aperfeiçoamento. Vemos aqui tantos sonhos humanos derrocados, mas tanta realização espiritual, mostrando que as limitações e as lutas humanas são oportunidades de condução da alma aos esplendores celestes. Peço licença para ler um breve resumo que o Emmanuel fez da vida de Alcione. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz, a fim de mergulhar no mundo da morte. Com seu gesto divino, a terra não é mais um lugar de expiação destinado a exílio amarguroso, mas também uma escola sublime,
digna de ser visitada pelos gênios celestes. Ele diz que reparte aqui conosco as recordações dessa sua existência já tão distante, recordações de amor, de trabalho, de lutas, de renúncias, mas de aproveitamento espiritual. Vamos partilhar juntos o conteúdo desse livro. Procurem ler, vale a pena. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos! Hoje, no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos conversar a respeito do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 91, em que ele vai trazer para nós sobre migalha e multidão. Logo no início do capítulo, Emmanuel nos recorda aquela passagem de Jesus que está em Mateus, em que Jesus faz a multiplicação dos pães e do peixe, né? Tendo uma multidão seguindo Jesus, e Jesus pede então que eles sentem na relva. E quando ele vai distribuir, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Os discípulos ali ficam muito apreensivos por ter tão pouco alimento, mas Jesus faz então ali a multiplicação. O que Emmanuel quis trazer para nós de lição dessa passagem? Ele quer mostrar para nós que por mais pequenino que somos, mais imperfeito ainda que somos, nós, quando fazemos a nossa tarefa com amor, com dedicação, pautada nos ensinamentos do Cristo, ela se multiplica, porque nós não estamos sozinhos. Quando nós temos consciência que aquele trabalho nosso que estamos realizando, nós estamos realizando para o bem do outro e para o nosso aperfeiçoamento, nós estamos ali recebendo o auxílio do plano espiritual. Jesus está conosco. Então, as migalhas que para nós são tão pequeninas, são às vezes até insignificantes, porque nós ainda somos espíritos em evolução. Muitas vezes nós falamos assim, eu colaboro só um pouquinho, porque eu não tenho ainda a evolução moral como grandes, né, vultos dentro da doutrina espírita ou dentro da humanidade, de outros segmentos religiosos. Mas o que nós fazemos com amor, ele é multiplicado e ele é dirigido a todos aqueles nossos irmãos necessitados. Então, quando iremos fazer alguma coisa, vamos sim pensar no amor e vamos pensar que estamos sendo auxiliados por Jesus, porque é por ele que nós fazemos as nossas tarefas, que nós abraçamos o nosso próximo. Então, meus amigos, fica aqui a dica, a sugestão para a leitura do livro Vinha de Luz. Até a próxima semana.